O bicho de hoje que vamos falar é sobre o saruê, também conhecido como gambá, mucura, imbu. Ele é o maior marsupial nativo do Brasil. Ou seja, o que é marsúpio? Marsúpio é aquela bolsa que tem na barriga, onde os filhotes ficam se alimentando até a fase de desamamentação e poder ter condições de sobreviver no meio que ele vive. Então a gente vai falar hoje sobre 5 coisas benéficas que o gambá ele traz para a gente no nosso meio ambiente, tá bom? Preservar sempre é um conceito, principalmente na atualidade. O importante hoje é a gente cuidar desses bichinhos, porque ele vem invadindo, entre aspas, ou seja, assim que o pessoal pensa, invadindo a parte urbana, mas não é assim. É o ser humano que ele vai invadindo o espaço da área de mata, vai se tornando urbano e infelizmente esses animais têm que conviver no meio urbano em meio à população. E com relação a isso, muita gente tem preconceito e acaba fazendo mal para esses bichinhos aí. Tem que se tratar ele muito bem, principalmente quando estiver na área urbana. Se você tiver conhecimento e capacidade, você tem como capturar de forma saudável e liberar ele numa área de mata, onde não vai ter nenhum predador e não vai ter o perigo de o pessoal abater e matar esses animaizinhos que tanto nos beneficia aí. E a gente vai conhecer aí sobre 5 coisas que o saruê traz em benefício pra gente aí, tá bom? Vamos falar a primeira coisa que o pessoal pensa e fala, pô, ele é um rato gigante. Não, ele não é um rato, ele é um mamífero marsupial. Essa é a primeira coisa. Ele tem parentesco aí, para quem já ouviu falar ou conhece, com o coala, com o canguru. O que acontece? Ele tem um marsúpio, que é uma bolsa na região do ventre. Quando dá os filhotinhos, fica guardado nessa bolsa aí, que é justamente a segunda coisa que a gente vai falar aí. A gente vai falar da gestação dele. A gestação, ela é muito rápida. Ela tem uma gestação aí de 10 a 13 dias aí de vida. A gestação é muito rápido. Então eles se desenvolvem dentro desse marsúpio. Conforme que eles nascem, eles vão ficar com a sua boca selada na maminha desse marsúpio, se alimentando durante um período aí, até eles poderem desmamar e ter vida própria na natureza. Então ele é um marsupial e a sua gestação ela é muito prematura e rápida, durando aí de 10 a 13 dias. Outra coisa que eu vou dizer aí sobre esse animalzinho, o nosso saruê, é justamente o que? Ele é resistente ao veneno de cobras, ou seja, de serpentes. O que acontece? A gente tem aí o gênero Botrops, que são da família da jararaca, surucucu, e ele tem uma resistência muito grande a esses venenos. Se você for picado, a consequência é grande, se não for socorrido a tempo, podendo levar até o óbito. E eles não, eles têm uma proteína, essa proteína cria uma resistência, é uma proteína chamada DM43 e torna esses bichinhos imunes ao veneno. Então, por isso que ele tem hábito tanto frutífero como carnívoro, ou seja, ele pode ajudar a predar essas cobras, que é justamente o que a gente vai falar no nosso quarto item aí, que é justamente o que? O controle de pragas. Que pragas seriam essas no nosso meio que acaba trazendo prejuízo, contaminação e doenças
para o ser humano. Esses bichinhos saruê, ele tem a condição de predar certos insetos e certos bichos que vão trazer benefícios para a gente. Então, o que a gente observa e vê? Ele pode predar coral, ele pode predar serpentes do tipo jararaca, surucucu quando filhotes, e isso daí vai trazer um controle. E também tem um outro tipo de predação que ele faz, que é benéfica para a gente, que é do caramujo. O caramujo africano foi introduzido, é uma praga, e ele preda também esses caramujos aí. Ele preda escorpiões, baratas, carrapatos e aranhas. E com isso daí, o que a gente pode ver? A nossa proteção através na área urbana, onde tem esse convívio, porque ele é de hábito noturno, e você não consegue visualizar ele a não ser à noite. De dia ele descansa. Ele vai estar lá na toca dele, guardadinho, e à noite ele acaba saindo. Então, esse é um item importante porque ele controla esse tipo de praga aí e faz mal aí para o ser humano, tá bom? E o quinto item que eu quero falar sobre o saruê é um item também muito importante porque ele é um dispersor de sementes na natureza. Ou seja, o que acontece? Ele acaba se alimentando de alguns frutos. As sementes que são engolidas inteiras passam pelo processo digestório dele e acaba sendo dispersado nas fezes, onde ele se alimenta numa região, acaba andando em vários locais, e quando ele acaba fazendo as fezes, as sementes que ainda estão intactas acabam gerando aí uma nova plantinha e dispersando aí frutas na nossa flora aí e melhorando a condição da flora e fauna, alimentando outros animais com isso. Então ele é um dispersor de sementes. É um animalzinho, como eu disse, de hábito noturno. Ele tem uma visão à noite muito apurada e uma orelha grande, onde ele consegue ouvir, e ele tem uma rapidez. Uma coisa interessante nesses animais é justamente, a gente chama de um quinto membro, vamos dizer assim, que é justamente a cauda dele, onde ele consegue se enroscar em locais e ter um apoio e sustentar o corpo dele através da cauda. Ou seja, ele anda em parede, em fio, em árvores, ele é um ótimo escalador. E o que acontece? A cauda acaba ajudando ele em várias missões que ele tem aí durante o tempo que ele está ativo à noite, favorecendo a locomoção e o transporte dele em vários ambientes, principalmente quando é um ambiente urbano. O intuito desse vídeo é justamente divulgar e passar um conhecimento para as pessoas ainda que não conhecem, desconhecem desse bichinho aí, tá bom? Ele é nativo aí da nossa mata brasileira, e se você vê um animalzinho desse, não maltrata, não malta, não dá paulada. Ele é muito predado por cachorros na zona urbana, e um trabalho que eu faço é justamente o quê? Eu retiro ele da zona urbana e levo para a área de mata. Onde eu moro tem muito saruê, muito gambá, e eu pego esses filhotes e até os animais adultos, porque são predados por cachorros aqui na área urbana, e para não ter esse problema do bichinho ser morto, você acaba retirando através de formas de captura, onde você devolve ele para a área de mata e ele consegue aí continuar o seu ciclo de vida. Aqueles que gostaram, deixa aí seu like, se inscreva no canal, e fica a dica aí de um animalzinho muito inteligente, muito esperto, e que ele é um excelente
aliado aí para a gente, principalmente na área urbana, onde a gente tem invadindo aí o espaço desses animais e pelo desconhecimento o pessoal acaba matando sem necessidade, por medo ou por desconhecimento, e a gente não quer isso que aconteça aí, tá bom? Grande abraço a todos, fica a dica aí e continuando aí com mais um animalzinho interessante para a gente conhecer na nossa fauna e flora gigantesca que a gente tem aí no nosso Brasil afora, tá bom? Grande abraço a todos aí.